Vamos mais um estudo. A gente está falando aí de alguns livros e entramos, lá atrás nas epístolas de Paulo. E como sempre é uma pessoa, um personagem extraordinário, alguém que traz uma estrutura de fé muito grande para a igreja, e por ser a própria palavra revelada. Mas eu tenho um carinho muito grande pelas essas epístolas, Gosto muito de estar lendo, Sempre estou refazendo, já li a maioria. E assim, eu fico observando a pessoa de Paulo e vejo o que ele suportou, Eu vejo que ele aguentou para poder anunciar o evangelho até o fim. E a gente vai estar nessa noite estudando a segunda epístola a Timóteo, E a gente vê que é o fim de vida, o finalzinho de vida de Paulo, onde ele faz algumas recomendações, tem alguns pontos bem interessantes, onde ele estrutura a fé de Timóteo e dos demais irmãos, mas onde ele também, algum momento lá, já no finalzinho do capítulo 4, ele se sente um pouco só, Ele fala isso em um dos versículos, acaba se sentindo só, mas entende pelo momento pelo qual ele estava vivendo ali, momento de prisão, momento pelo qual ele estava indo por caminho já de morte, a sentença tinha sido dada, mas a gente entende que o propósito de Deus foi esse. Mas pastor, Deus permitiu ele chegar, o que ele fez, deixou de fazer, aquilo que ele somou no reino, e o fim dele foi aquilo, Deus permitiu a ele chegar e a ser decapitado. Mas assim, a gente vai entender a vida, quando entendemos o chamado, Você vai entender o sentido da tua vida quando você entender de fato o chamado que Deus tem por você, o chamado pelo qual Deus já fez. E muitas das vezes esquecemos isso no caminho, E a gente acaba deixando isso de lado. Mas é importante sempre a gente lembrar, relembrar desse chamado. Como foi? Qual a forma que você foi chamado? Em que momento que você foi chamado? E quem te chamou? Quando começamos a fazer essas perguntas, essas perguntas vêm em nossas vidas, vêm na mente, a gente vai entender o propósito desse chamado. E a gente vai estar acompanhando aí, fazendo uma pequena resumo desse capítulo. São 4 capítulos, então é tranquilo. Primeiro capítulo é o entusiasmo valente de Paulo, Ele vem falando aí sobre algumas coisas referentes. No capítulo 1, do verso 6, eu gostaria que vocês ficassem com a sua Bíblia aberta. A gente vai estar manuseando muito a palavra de Deus. Esse entusiasmo que ele teve, um valente, um pregador ousado, um pregador, sabendo, quem estava ali sustentando, sabendo quem era Deus na vida dele, sabendo os propósitos de Deus para a vida dele. Isso é muito importante. Importante saber os propósitos de Deus para nossas vidas. Às vezes eu paro um pouco, fico pensando, Pai, jamais que eu não vim esquecer daquilo que o Senhor tem para a minha vida, aquilo pelo qual o Senhor me chamou, aquilo pelo qual o Senhor me resgatou do vale da sombra da morte e hoje me constituiu como teu servo. Então todos nós aqui somos servos, amém? Quem está comigo? Amém? Todos nós somos servos. E servo obedece, Servo obedece ao Pai. Então Paulo não era diferente. Paulo foi obediente. Paulo foi um servo obediente, foi um servo temente, um servo, que cumpriu ali esse chamado de uma forma muito estranha, mas cumpriu. O chamado dele foi muito estranho. Você vai ver isso lá em Atos, capítulo 9, mas tá ali, Eis-me aqui, Senhor, após aquele momento ali de chamado. Mas graças a Deus ele fez a diferença no reino de Deus, Ele fez a diferença no meio da indiferença. E aí podemos observar que no capítulo 1, já no verso 6, diz assim: por esta razão lembro-te
de que desperte o dom de Deus que há em ti, mediante a imposição das mãos. Ou seja, ele está dizendo para Timóteo, ó, eu exorto, né? Eu estou dizendo que essa capacidade de você despertar e levar esse conhecimento para a igreja do dom que há. Quando nós observamos de fato o dom que é em nós, nós se tornamos cada vez mais aptos ao reino de Deus. A palavra de Deus diz que o reino está dentro de nós. Quando nós entendemos que esse reino está dentro de nós, nós entendemos o valor desse reino em nós. E quando eu entendo o valor desse reino em nós, eu estou dizendo assim, ó, eu estou apto em cumprir esse reino. E Lucas diz que ele está dentro de nós, está lá guardado em nós, né? Ele se torna visível ao mundo, visível às pessoas, visível, né, aos povos, mediante as nossas atitudes. E aí Paulo estava dizendo a Timóteo, ó, cara, torna visível essas coisas. Torna visível. Já no próximo, ele está dizendo sofrimento honrado, né? Ele vem estar falando sobre um sofrimento, mas um sofrimento que valeu a pena. É estranho, né? Parece um paradoxo, um sofrimento que acabou valendo a pena, né? Valeu a pena para ele, mediante tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo que ele viveu. Porque se a gente pega a primeira carta já é mais admoestativa. E ele já passa a exortar um pouco a segunda epístola a Timóteo, porque mediante algumas coisas que já estavam acontecendo. A gente vai ver isso lá um pouco no capítulo 3. Mas ele começa a trazer, né, um despertamento, trazer um ânimo, trazer uma palavra rema para aquele povo. Para Timóteo, assim, está dando essa direção, trazendo essa palavra. Acompanhe comigo, capítulo 1, do verso 8 ao verso 12. Bíblia aberta. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho, segundo o poder de Deus. Ele nos salvou e nos chamou para uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas devido ao seu propósito e à graça que nos foi concedida em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. E que agora se manifestou, né, pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, que destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho, da qual eu fui constituído pregador e apóstolo. Ele está dizendo, ó, a gente foi chamado para essa boa obra. Fomos revestidos para fazer essa boa obra, para abençoar, para dar vida, para dar existência àquelas pessoas, para estar trazendo um ânimo, para estar trazendo, quem sabe, a confiança, porque os tempos são maus, mas mediante a nossa palavra, uma palavra rema, vai estar trazendo vida a cada um. E qual é o grande propósito da igreja hoje? O grande propósito da igreja não mudou, mediante aquilo que Paulo tratou aqui a Timóteo. Deus quer, né, que nós viemos cada dia trazer uma palavra de bênção, né? Ver o nosso irmão triste, ver o nosso irmão, né, abatido, mas trazer uma palavra que venha avivar, venha restaurar. E diga de passagem que a gente vê só palavras, né, de derrota, palavras que deixam a pessoa cada vez mais para baixo, cada vez mais a pessoa, né, tá vendo a pessoa triste, não, vou botar mais uma pitada ali para poder ela ficar mais triste ainda, e não é. A igreja foi chamada para fazer a diferença no meio da indiferença. Eu e você fomos chamados para fazer essa diferença. E Paulo está dizendo assim, ó, vamos trazer uma realidade, vamos estar trazendo um ânimo, porque os dias são maus. Mas nós, conforme Deus Jesus colocou lá atrás, que somos o sal da terra, né? Somos o diferencial, somos a pessoa, somos essa luz. Vamos estar trazendo a existência, vamos estar trazendo vida àqueles que estão sem vida. Aí também fala sobre a lealdade espiritual, no capítulo 1, do verso 13 ao verso 18, vem tratando isso aí. Vamos lá. Já no capítulo 2, né, o apelo prático, né?
o obreiro aprovado por Deus, o bom dispenseiro. Me acompanha aí, capítulo 2, do verso 1 ao verso 2. Tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Ou seja, ele chama a atenção, ele chama a nossa atenção, pedindo para que nós venhamos nos fortalecer na graça que há em Cristo, que é em Cristo Jesus. E onde há essa força que tem trazido para nós forças, né? Força e coragem. Onde está essa palavra que traz confiança e poder e autoridade? Aí, está aí com você aí, ó. Escondi tua palavra no meu coração, para que eu não venha pecar contra ti. O que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas, transmite aos homens, transmite aos homens fiéis, apto para também ensinarem aos outros. Ou seja, a palavra não fica só com a gente, a palavra não tem que ficar só com você, a palavra tem que ser transmitida, né? Que não sejamos nem que nem uma morta, só recebe, né? Só guarda, só acumula, mas que sejamos aquela pessoa que de fato compartilha, né? Quer ver uma coisa? Domingo eu fui muito abençoado. E aí, geralmente, eu compartilho sempre alguma coisa daqui, uma mensagem, um testemunho, eu sempre compartilho com alguém. Então, Deus me dá uma direção, vou ali e vejo uma pessoa e acabo compartilhando aquela palavra. Eu senti vontade de compartilhar uma palavra com um amigo, e aí eu não sabia da situação daquele amigo, não tinha conhecimento, e eu compartilhei algo aqui que aconteceu no domingo de manhã, foi muito bacana. Aquela palavra foi uma palavra rema, e com certeza muitos, não sou eu, mas muitos foram abençoados, e eu acabei compartilhando com ele. E ele falou assim: cara, como que eu precisava dessa palavra? Como que eu precisava dessa palavra? Então, a gente só vê os efeitos se é uma atitude. Se houver uma atitude, a gente vai entender os efeitos mediante aquela atitude que foi tomada. Geralmente, eu não vou chegar até aquela pessoa, eu não vou trazer uma palavra abençoadora para ela, eu não vou trazer, porque não sei como ela vai receber, não sei. Mas, na realidade, você vai saber se você fazer. É um desafio. É um teste, mas é um desafio. Então, Paulo está dizendo aqui que a gente precisa ser, não só receber, mas sim compartilhar. Quantas pessoas nós temos visto, indo para o caminho de morte? Não precisa ir muito longe, não. Aqui ao nosso redor, quantas pessoas, tu olha para as pessoas andando, vai no calçadão de Bangu aqui, parece até formiga, imagina gente andando, se batendo na outra, se encostando na outra. A gente olha para as vidas, a gente olha para o rosto, a gente vê a dor, muitas das vezes, de alguns. E nessa hora que Deus quer nos usar, conforme usou Paulo, nessa hora que Deus quer usar você, quer usar a igreja para estar fazendo a diferença. E para fazer a diferença não precisa de coisa extraordinária. Para fazer a diferença precisa de atitude, não é ideia? Precisamos de atitude. Mas vamos lá. Também ser um bom soldado. Precisamos ser esse bom soldado. Um atleta, ele fala que o atleta ele se prepara, está preparado. É importante nos prepararmos, e nos prepararmos o quê? Dentro da palavra. Muitas das vezes a gente tem um conhecimento muito básico, muito raso em relação à palavra, mas Deus quer que tenhamos um conhecimento mais profundo. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela me contando a história, e aí falando: Luiz, eu tenho 46 anos de crente, sou cristão há 46 ia fazer 47 anos, e beleza, muito bacana. Esse foi um período, e um momento eu tive o privilégio de encontrá-la, e um pastor pediu para poder estar abrindo no livro de Esdras. Gostaria que a igreja abrisse o livro de Esdras, e no capítulo 2 tal.
E a pessoa, sentindo aquela dificuldade muito grande daquela pessoa em abrir Esdras, né? Desfolhando, e o pastor já estava iniciando a leitura de Esdras, e ela continuando ali, continuava a desfolhar a Bíblia. Eu senti aquela dificuldade. Aí eu parei e pensei, gente, 47 anos de crente, mas daquela dificuldade toda para encontrar Esdras, né? Conhecimento da palavra. Precisamos ter esse conhecimento da palavra. Vê aí no verso 15. Olha no capítulo 2, no verso 15. Olha o que diz. Acompanhe comigo. Procura apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem que se envergonhar. Qual a terceira parte? E que maneje bem a palavra de Deus. Aqui está a palavra da verdade, que é Deus. Ou seja, procura apresentar Deus aprovado. Deus está dizendo assim, a cada dia, quando ele fala procurar Deus, apresentar Deus aprovado, que a cada dia você se torne aprovado diante de mim. Não, já sou aprovado, já aceitei Jesus, já estou aqui. Não, mas a aprovação vem mediante a nossa busca. A aprovação vem mediante aos nossos testemunhos. A aprovação vem, Paulo estava dizendo, fazendo uma pequena visão exegética dentro desse versículo, vem mediante aquilo que temos com conhecimento, mediante a palavra. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Ou seja, a todo dia, eu preciso me procurar manter aprovado diante de Deus, estar apto diante de Deus, tendo conhecimento de Deus, mediante a palavra de Deus. E aqui não vem falar de uma coisa muito maior, é caráter, que muitas das vezes isso foge de alguns. Mas, aprovação mediante a tua postura em relação à palavra, mas também teu caráter. Que não tenho que se envergonhar, porque mediante de uma forma que eu conheça a Deus, que eu busco esse Deus e tenho esse Deus, né, na minha vida, eu não tenho como me envergonhar de nada. Não tenho. Terceiro é que maneje bem a palavra da verdade. Aí eu olhei para aquela situação, eu falei, gente, 47 anos e tem essa dificuldade para encontrar o livro de Esdras. Rapaz, só lembrando que a nossa escola bíblica começa no próximo domingo, tá, Matos? Isso é importante. Tem que voltar para a escola bíblica, né? Tem que dar uma passadinha lá e voltar. Mas é o conhecimento. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o teu coração. Mas vamos lá. Também ele fala também sobre o agricultor, no capítulo 2, no verso 6 e 7. Manter o obreiro aprovado, conforme já lemos, né? Manter sempre aprovado diante de Deus. Ele também vai falar sobre o vaso, no capítulo 2, do 19 a 22. Abre a tua Bíblia aí. No capítulo 2, no verso 19 ao verso 22. Todavia, o firme fundamento de Deus permanece e tem este selo. O Senhor conhece os seus. Aparta-te da injustiça todo aquele que profere o nome do Senhor. Numa casa que é grande, não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, uns para a verdade, para uso honroso, e outros, porém, para uso desonroso. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e útil ao Senhor, preparado para toda a boa obra. Está dizendo aqui sobre a questão da santificação, né? Sobre aquilo que precisamos ter como santificação. E a santificação vem mediante a leitura da palavra. Não tem um outro resultado, não tem um outro caminho. É a palavra, é o conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos... E quem é a verdade? João 14,6. Eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão, está dizendo ele. Então vamos lá. Em João 8, verso 32, conhecereis a verdade e a verdade vos... Se a verdade vai me libertar e a verdade é Jesus, ele fica alegre, porque eu e Renan estamos na verdade. Pastor, onde está isso? 3 João capítulo 1, verso 4. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Se ele não tem a maior alegria de ouvir que eu e Renan, você, a igreja, está na verdade, né? Está inserido na verdade, aí volta em João 14, 6, que já falamos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, temos que estar no centro de Cristo, no centro da vontade do Senhor. E onde está? A palavra. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Também o servo, ele está dizendo aqui, desse capítulo 2, no capítulo 2, verso 23 ao 26. O apelo profético. Nesse ponto aí, ele começa a fazer uma leitura da humanidade. Eu acho que Deus, quando deu esse capítulo para Paulo, ele levou ele para um íntimo e começou a mostrar, que nem a João, as coisas que brevemente iriam acontecer. Ele começa dizendo assim no verso 1 do capítulo 3: sabe, porém, que nos últimos dias haverão tempos o quê? Difíceis. Se eu e você formos pegar e fazer um estudo sobre esse verso 1, esse verso vai nos levar para um tempo mais distante. Esse tempo distante onde nós estamos, onde essa geração, né, está vivendo. Esse tempo, né, esse verso 3, vai nos levar para as questões vindouras, na qual foi escrita aqui nesse tempo. E eu imagino Deus dando isso para Paulo e trazendo esse conhecimento de coisas que de fato já estavam acontecendo e que iriam acontecer. E essas coisas iam se proliferar. Vamos lá, me acompanhe no verso 2 do capítulo 3. Pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de religiosidade, mas rejeitando o poder. Desses afastam. Paulo estava dizendo aqui assim, vocês correm desse povo, porque não vale a pena caminhar com eles. Não vale a pena caminhar com esses amigos coveiros, né? Que só quer ver a gente lá no fundo. Alguém tem amigo coveiro aqui? Não precisa se manifestar. Mas alguém já passou pela sua vida, algum amigo assim. Então, Paulo pede para a gente afastar. E ele está dizendo isso para a igreja, meus irmãos. A igreja. Se você for relacionar esses pontos citados aqui, que está aqui inserido no capítulo 3, você vai ver que vai enumerar esses pontos, né, das coisas que há nesse homem do verso 2, pois os homens serão amantes de si mesmo. Você vai ver que dá 18 itens. 18 itens. Aí eu peço vocês para me acompanhar lá em Apocalipse, quando fala da marca da besta. Quando ele diz assim no verso: quem tem sabedoria, calcule, porque é número de homem. Quando ele fala assim, é número de homem, a referência que dali, lá no rodapé, vai nos jogar de novo para 2 Timóteo capítulo 3. Eu jogar para Timóteo capítulo 3 e fazer essa relação de nomes, 18 itens, dividido por 3. 6, 6, 6. Pega todos esses pontos aí, esses 18 itens, e vê se isso não é um atributo de um homem que está distante de Deus. Quando ele chega e fala, homens serão amantes de si mesmo,
quero saber de mim, que o Renan, para lá. O importante é me dar bem. O importante é me dar bem em tudo. O importante é eu conseguir muitas coisas, conquistar muitas coisas, obter vários status. Isso não é pecado algum. Mas quando há uma direção de Deus para a sua vida em relação a isso, não é conquistar um áudio financeiro. Isso não é pecado. O importante é como está o teu coração em relação a isso. Como está o meu coração em relação a essas coisas. Por quê? Se a gente for voltar no capítulo, em 1 Timóteo, no capítulo 4, em 1 Timóteo capítulo 4, ele diz assim, ó, o Espírito expressamente diz, ou apressadamente diz, que muitos apostatarão da fé, dando ouvidos o quê? A doutrinas de demônio. E o que é apostatar da fé? Abandonar a verdade. Eu não quero mais saber de Jesus, porque eu hoje tenho minha vida, eu hoje tenho minha estrutura financeira, hoje eu tenho a minha conduta, hoje eu tenho, não preciso. E quando ele fala isso, ele está dizendo que não é questão de ir para a direção da cruz e abandonar, né? Mas ele está dizendo que as ações desse homem, as manifestações desse homem, têm tornado Jesus, a cruz, distante dele. Ele está dizendo para Paulo assim, ó, Paulo está dizendo, ó, as atitudes desse homem, esse que foi relatado lá em 2 Timóteo capítulo 3, tem tornado ele distante do eterno. E muitas das vezes temos que parar a nossa vida, né? Temos que, parei de andar, parei de caminhar, parei de fazer o que eu estava fazendo, para refletir e fazer uma retrospectiva naquilo pelo qual eu tenho feito. Entender, mediante essa reflexão ou retrospectiva, se vale ou não a pena continuar fazendo o que estava sendo feito. Muitas das vezes precisamos. Ele não tem nenhum dedo em falar, e não tem nenhum problema em falar essas coisas, porque ele estava dizendo assim, Timóteo, eu estou tratando isso com você, com a tua igreja, com esse povo, porque realmente há essas coisas. E essas coisas precisam ser tiradas no meio da igreja, no meio do povo. É um homem do fim. Isso nós podemos ver o homem do fim. Aí para um pouquinho. Começa a fazer uma leitura do mundo de hoje. Faz uma leitura do nosso estado, faz uma leitura do Brasil, faz uma leitura do mundo. A gente liga a televisão, o que está lá? Morte. A gente liga a televisão, o cara, um menino entrou, um rapaz entrou, né, numa escola e é só atirando em todo mundo, matando todo mundo. Aí começa a fazer uma leitura também aqui do nosso estado, dos últimos 10 anos. A gente vê quantas coisas têm acontecido. Estamos no 3º mês do ano, meu irmão. Para aí para pensar um pouquinho. 3º mês do ano, olha quantas coisas têm acontecido. Quantos problemas hídricos. Vai aqui um pouquinho, bem próximo a gente, em Realengo, lá em cima, tem sido noticiado isso. É de chorar, meu. Parece que eu vi aquele Independence Day, aquele filme de terremoto, de coisa horrível. Um carro por cima do outro, lixo, sofás entulhado no meio da rua. Tem gente que até hoje está limpando casa, meu irmão. Isso é para a gente poder estar orando mais. Isso é para a gente poder estar entendendo que, para mim, isso não deixa de ser o ponto da volta do Senhor Jesus. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E a preocupação de Paulo é que esse era o sentimento do homem. Esse era o sentimento que o homem tinha ou está tendo. E ele precisa mudar. Necessário mudar. Mas, ao contrário
Disso está lá no verso 7, acompanhe comigo, do capítulo 3 de 2 Timóteo. Ele está dizendo assim, ó, que estão sempre aprendendo, mas nunca podendo chegar ao pleno conhecimento da verdade. E quem é a verdade? João 14,6? Seu caminho, a verdade é a vida. Tem alguém cansado aqui? Não. Seu caminho, a verdade é a vida. João 14,6. Olha o que Paulo está dizendo. Que estão sempre aprendendo, mas jamais podendo chegar ao pleno conhecimento da verdade. O pecado já aparou sobre essas pessoas ao ponto de a graça, que é Jesus, né, revelada através de Cristo, não alcançar. Aí, ou seja, as misericórdias de Deus, que são incontestáveis, vai estar agindo em favor desses homens. Não quero que ninguém se perca, mas que todos se arrependam. Esse é o homem do fim, meu. Essa é a geração pelo qual nós temos visto, essa geração pelo qual está no meio da igreja, no meio do nosso estado, essa geração, esse sentimento humano. Também, voltando lá, siga os verdadeiros, está ali entre o 10, capítulo 3, verso 10 ao verso 12, permaneça na palavra de Deus. No capítulo 3, do verso 13 ao verso 17, acompanhe comigo. Capítulo 3, do verso 13 ao verso 17. Está dizendo assim, sobe um pouquinho, pega a partir do 12. Na verdade, todos que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerão o quê? Perseguições. Mas os homens maus, impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Pois, desde a infância, sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e aproveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade, pleno preparo para realizar toda a boa obra. Então ele está dizendo aqui que a boa obra depende do conhecimento de quem? Da palavra. A palavra. Pastor Luiz, você está falando isso constantemente, mas não tem um outro caminho. Em todas as epístolas de Paulo, Paulo dá essa base. Paulo está dando essa estrutura. Foi em Efésios, o que ele fala? Sobre a armadura de Deus, ou seja, sobre todo o processo para o homem se revestir, para lutar, né, contra principados e potestades. A armadura de Deus, que é a própria palavra. Então, é a palavra de Deus que nos traz bons resultados. É a palavra de Deus que também nos traz confiança. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Amém? Ao verso 4, ele está falando aqui, no capítulo 4, no verso 1, ele vem falando sobre um pouco esse versículo sobre a questão escatológica, né? Eu te exorto diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu poder. Ele começa dizendo sobre a segunda vinda do Senhor Jesus, que essa segunda vinda vai estar fazendo toda a questão do julgamento, né? Tanto daqueles que já estão mortos, tantos que ainda vivem. Sim, apelo pessoal. Aí ele dá continuidade. Pregue a palavra, insiste a tempo e fora de tempo. Aconselha, repreenda, exorta com toda a paciência e ensino, porque chegará tempos que não suportarão a sã doutrina. Opa, para aqui. Vamos voltar lá para o capítulo 3. Lembra? Que lemos aí, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 7.
Bênção, né? Agora, vamos retornar para o capítulo 4, no verso 3. Porque chegará um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, juntarão para si mestres, segundo seus próprios desejos. Ou seja, não terão mais estrutura para ouvir a verdade. Não terão. E quando as coisas não dão certo, quando as coisas dão totalmente errada, quando nós não temos o conhecimento amplo da verdade. Pastor, eu faço a minha devocional, eu tenho a leitura da palavra, e mesmo assim acontecem algumas coisas. Agora, meu irmão, você que pensa dessa forma, e se você não fizer essa leitura, se não tivesse esse devocional na tua vida, uma vez eu ouvi de um filósofo uma frase muito interessante: para que haja culto na vida, é importante que haja vida no culto. Então, como que eu posso ter a vida no culto? Quando o culto já se torna vivo dentro de mim. E onde o culto se torna vivo dentro de mim? Quando eu entendo que a palavra da verdade já foi liberada, já está sendo liberada em mim. Já tornou vida dentro de mim. Autoridade, poder, estrutura espiritual, depende da palavra de Deus em mim, depende da palavra de Deus em você. Capítulo 3 está dizendo que esses homens não têm mais esse conhecimento, esqueceram, abandonaram, estão vivendo suas próprias fantasias, estão vivendo seus próprios pensamentos, estão vivendo seus próprios desejos. E capítulo 4, no verso 3, confirma isso aí. Ou seja, esperei tanto tempo, será que vale a pena? Em 2 Pedro capítulo 3 está dizendo assim, Pedro começa a dizer assim: amados, escrevo essa segunda carta, em ambos desperto com exortação o vosso ânimo sincero, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias vontades ou desejos, e dizendo: cadê a promessa da tua vinda? Desde que os pais dormiram, todas as coisas continuam desde o princípio da criação. E Pedro está dizendo que essa galera que fala assim, esse povo que profere dessa forma, são aqueles que perderam a paciência. Ou seja, esqueceram a palavra, esqueceram, né, das promessas feitas a eles. E cadê? Pai já morreram, a avó já morreram, o tio já morreu, vai geração, foi geração, vem geração, e cadê? Todas as coisas continuam desde o princípio. Mas o texto diz que esses homens, essas pessoas ignoram que desde o princípio que existiu céus e terra, esse mesmo céus e terra que existiram está sendo reservado para o grande dia da destruição. Aí ele completa lá no verso 13: um dia para com o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, mas Deus não retarda a sua promessa, ainda que nós tornamos ela tardia. Aí no finalzinho ele fala assim: ele é fiel para cumprir a tua palavra em nós. Ele permanece fiel. Ele permanece fiel. Continuando o verso, capítulo 4, no verso 4 de 2 Timóteo. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão o quê? Para fábulas. Aí ele fala no verso 5: mas tu, homem de Deus, sê forte, realiza a obra de um evangelista e cumpra bem o teu ministério. Pastor, eu quero sair do barco. Pastor, eu estou querendo abandonar esse barco já não tá tão legal, né? A tempestade já tem, né, movimentado aí de uma forma estranha. Pastor, eu quero sair, eu quero ir embora, né? Eu estou cansado de tanto esperar, nada acontece. Eu oro, nada acontece. Eu falo para você, meu irmão, que você está aqui hoje para você renovar a tua vida, a tua fé em Cristo Jesus.
Não vão ser problemas, não vão ser dificuldades, não vão ser lutas, não vão ser problemas financeiros, não vão ser família, não vai ser família, nada e ninguém poderá nos separar do amor de Deus. Pastor, está escrito? Sim, Romanos capítulo 8, verso 31. O que diremos nós em vista destas coisas? Se Deus é por nós, e ele bate no peito, esse mesmo autor aqui de Timóteo. O que diremos nós em vista dessas coisas? Ele já estava vendo lá atrás a situação um pouco preta. Ele estava vendo lá atrás algumas dificuldades, mas ele firmado na palavra, enraizado na palavra, e tinha toda a confiança e certeza de que tinha um Cristo que podia suprir suas necessidades. Portanto, em Filipenses capítulo 4, verso 13, o que ele diz lá? Tudo posso naquele que me fortalece. Ele está dizendo assim, ó, tudo eu posso porque tem um lá que tem a cada dia me fortalecido. E parafraseando, ele diz que se nada aconteceu hoje, ele tem promessas para o dia de amanhã para a minha vida. Quem toma posse dessa palavra? Se nada aconteceu na minha vida hoje, estamos quinta-feira, dia 5 de março, mas com certeza, dia 6 de março ele tem uma palavra rema para a tua vida, meu irmão. É a palavra de Deus que afirma isso. Ele dá continuidade, aquele que nem seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, não daremos ele todas essas coisas? Quem intentará contra os seus eleitos? Verso 31, 33. Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus que morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará deste amor? Esse amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, a fome, o perigo, a privação, a espada? Como está escrito, por amor de ti, os que somos entregues à morte todos os dias. E essa morte é esgotamento espiritual. E essa morte é aquilo que tenta te tirar da presença do eterno. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Aí a hora que ele bate no peito e declara: mas eu tenho a certeza e a confiança de que nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glorifica a Deus, amados, por essa palavra. Aleluia. Só separa a gente se você quiser. Separa eu e você, se deixarmos essa separação acontecer. Mas se permanecermos na palavra e crendo que esse pode fazer coisas infinitamente mais, esse, o Cristo, tem nos guardado, esse Cristo tem nos protegido, esse Cristo tem nos mantido de pé, a palavra rema já foi liberada para a tua vida. Já foi liberada para a tua vida. Somos o sal da terra. Se você não é, precisa ser. Se não somos, precisamos ser. Precisamos de fato ser esse sal. Esse sal que vem a dar diferença. Esse sal que vem a fazer diferença na casa, diferença no trabalho, diferença na tua igreja. Ah, pastor, eu estou vendo uma pessoa tão triste ao meu lado, tão abatida. Vai lá, você que é sal, meu irmão, faz a diferença. Vai lá, faz a diferença, conforme Paulo fez. Aí já no capítulo 4, mais adiante, ele está dizendo que ele combateu o bom combate, acabou a carreira, guardou a fé. E também ele entrega, a vida, entrega tudo aquilo que ele fez diante de Deus, porque sabe que a sua partida já estava chegando. Mas o que mais me admira aqui é que Paulo, mais do que ministério, mais do que o chamado, Paulo sentiu a falta de gente. Se você olhar o capítulo 4, do 7 em diante, algumas pessoas o abandonaram, amigos,
E se a gente for olhar uma questão bem ampla, e isso vai trazer o entendimento de que o nosso conhecimento de que, de fato, assim, um medo fez eles tomarem essa atitude. Mas, mais do que tudo, Paulo sentiu falta de gente. Paulo não sentiu falta da capa, Paulo não sentiu falta da quantidade de epístola que ele escreveu, Paulo não sentiu falta das viagens missionárias, 3 viagens missionárias, mas Paulo sentiu falta de gente. E tem hora que sentimos falta de gente. Gente para poder nos abençoar, gente para poder levantar a nossa fé, gente para trazer ânimo, gente para trazer, quem sabe, aquela palavra rema, e gente para fazer a diferença. Precisamos de gente. Todos nós precisamos de alguém. Eu preciso de vocês, com certeza vocês precisam de mim. Preciso do Renan, preciso do Irã, preciso de cada um de vocês. A oração de vocês tem feito uma diferença muito grande na minha vida e na minha casa. A gente tem que entender que o nosso relacionamento, o nosso contato, o nosso amor nos leva mais próximo de Deus. E Deus fala assim, Luiz Antônio Souza dos Santos: se você não tiver um bom relacionamento com meu irmão, meu filho, como que você vai ter esse bom relacionamento comigo? Senhor, eu te amo. Senhor, o Senhor é tudo para mim. Senhor, o Senhor é eterno. O Senhor é o Deus onipotente, onisciente, onipresente. Mas eu prefiro ficar um pouco distante do meu irmão, que é necessário. Mas como? E Timóteo entendeu isso muito bem. Vocês depois vão estar acompanhando as 2 epístolas. Bom relacionamento. E Paulo fala: eu fiquei só. As palavras finais dele, que ninguém veio me defender. Que isso não seja oculto. Mas Deus, pela sua infinita graça e poder, me guardou. Deus, pela infinita graça e poder, esteve presente a cada momento. Se o Renan decidiu não mais andar comigo, mas eu tenho que entender que esse meu Deus, Ele vai estar sempre presente, sempre caminhando comigo. Estou com vocês todos até a consumação do século. O primeiro cristianismo na minha vida, eu tenho que exercer através do Renan. O primeiro cristianismo na minha vida, eu tenho que exercer com vocês. O primeiro cristianismo na minha vida, eu tenho que exercer dentro da minha casa. Que as demais coisas vão ser acrescentadas. Amém? Se coloca de pé. Deus tem muito mais para cada um de nós. E eu creio que através dessa palavra aqui, Ele tem se revelado de uma forma extraordinária. Não fique com medo pelas coisas que têm acontecido, mas ore, pede a Deus que a cada dia Ele venha te guardar, e com certeza Ele tem te guardado. Pede a cada dia que o Espírito dEle venha te livrar de todo o mal, que possamos a cada dia nos relacionarmos mais e mais com Ele. Esse relacionamento venha trazer uma experiência extraordinária para mim e para a tua vida. E de fato, que Ele venha a ser Deus, o nosso Salvador, o nosso Redentor.